Amados, boa noite. Rogamos as bênçãos de Deus, de Jesus, para que tenhamos uma noite de muitos esclarecimentos, de fortalecimento, e fazendo com que os nossos corações fiquem serenos para aurir dessas energias de luz. Chegando conosco, o pontualíssimo Marcos Serafim de Araraquara, boa noite, bem. Glaucia Wittlich de Guaratinguetá, boa noite, família espiritual. Então teremos uma noite primorosa com o texto da Amélia, Nunca Mais a Sós. E antes, vamos lá, nós queremos parabenizar com muito amor a nossa querida irmã Rosane pela manhã, que ela falou sobre, no livro Caminho, Verdade e Vida, Zelo do Bem. E foi muito lindo, viu, Rosane? Estamos terminando o primeiro livro, Caminho, Verdade e Vida, e depois vamos para o Pão Nosso. Lenise, boa noite, querida, boa noite. Então vamos lá, sempre começando de uma forma luminífera. Que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, abençoe o seu lar, o seu trabalho, abençoe as pessoas que te cercam, mas abençoe principalmente os pensamentos, as atitudes, serenando os nossos corações. Oi, Kátia, linda, boa noite. E então, nesse texto de hoje, Nunca Mais a Sós, a nossa querida Amélia Rodrigues tirou do Novo Testamento, depois que Jesus ressuscita, tem uma passagem linda que está no Novo Testamento, chamado No Caminho de Emaús. Vocês conhecem mais ou menos, então eu vou dar uma passada aqui para depois entrarmos na lição de hoje. Então aqui em Lucas, no capítulo 24, do item 13 e etc., vai estar falando de Jesus que se materializou e fez uma caminhada com vários discípulos a caminho de Emaús, um local, mas ninguém havia identificado. Vamos ver, olha. Eis, o Lucas fala. Vocês lembram que Lucas não conviveu com Jesus, o médico grego que tornou-se cristão e fez várias e várias pesquisas, até foi em Éfeso, na Grécia, para saber de Maria como tinha sido a concepção. Tudo isso daí, né? Então vamos lá. E aí ele diz assim, o Lucas: eis que 2 deles, discípulos, nesse mesmo dia, estavam caminhando para uma aldeia chamada Emaús. Porque para pregar a boa nova era muito difícil, gente. Estradas de pedregulho, chuva, sol, não tinha alimento, se achava um milharal, comia o milho da estrada. Era assim, não? Então, aí eles estavam, vários deles, indo para Emaús. Marlene,
Pisoni, boa noite, amor. E aí, então, eles conversavam entre si. E aí, quando eles conversavam sobre Jesus, e foram caminhando. E sucedeu que aproximou-se uma criatura, e eles não reconheceram. E aí, então, mas eles continuaram. Disse para eles: que palavras estas, essa figura, conversando com os dois discípulos, que palavras são estas que trocais enquanto caminhais? E pararam entristecido. E aí, em resposta, um deles, chamado Cleofas, disse para o peregrino: tu és o único em Jerusalém que não sabe das coisas acontecidas nesses dias. Foi horrível crucificar um homem maravilhoso que estava trazendo e trouxe a boa nova. Então, eles conversaram das coisas de Jesus com o próprio Jesus. E aí Jesus disse: mas como os sumos sacerdotes não defenderam Jesus? Ah, você não sabe, peregrino, é porque ele ensinava coisas maravilhosas que às vezes completava a Torá. Então, não deram bola e ele foi confiado à morte. E aí, então, eles caminharam, e aí, dentre os nossos, algumas mulheres nos extasiaram, as quais estiveram na madrugada no sepulcro. Lembra que Maria de Nazaré, que Maria de Magdala, e eu acho que a Maria de Cleofas, que foi pela madrugada de domingo e chegou lá, a porta do sepulcro estava aberta e viram um jardineiro e foram falar com ele. E depois que elas começaram a conversar: cadê aquele homem? Imagina, roubaram. Aí elas reconheceram Jesus: não me toques, ainda não fui para o Pai. Entende? E aí, então, eles estavam conversando sobre isso. E aí, eles caminharam mais um pouco. E aí eles começaram a perceber que aquele peregrino era diferenciado. E eles começaram a notar bem o peregrino, e eles viram as marcas na mão dos cravos do sofrimento. E eles estavam então: mas o que aconteceu? O Senhor conosco? Aí ele disse assim: quando nos falava pelo caminho, quando nos abria as Escrituras, e nessa mesma hora o Senhor se levantou e o Senhor agora está conosco, a caminho de Emaús. Está aqui no Novo Testamento. A média desse trecho: oi, Ana Lopes, Ila, linda, que lindo que foi eu aqui ontem, né, Ila? Mas tá ótimo, não? Eu fui embora cedo, né, Ila? Mas tá bom. E aí, oi filha, tudo bem? Então, esse texto da Amélia, desse livro Dias Venturosos, serve para todos da nossa família e principalmente para mim. Sempre falo isso, entende? Nunca mais a sós. Porque às vezes nós temos alguns problemas de ordem familiar, de ordem de saúde, e você se vê como que desamparado, não é? E vem aquela angústia, e olha aqui, nunca mais a sós, porque Jesus é o eterno companheiro de todas as horas. Quando
sempre. E foi o que ele fez para aqueles que estavam a caminho de Emaús, para falar disso. Então vamos na Amélia agora. Emaús, no tempo de Jesus, era uma aldeia bucólica e movimentada, que se encontrava distante de Jerusalém, mais ou menos uns 8, 10 quilômetros. Muito bem. E na sua história se insere a batalha travada por Judas Macabeu no ano 66 a.C., que houvera vencido os sírios, comandado por Jorges, retornando o domínio de Israel. Porque Israel sempre viveu ou escravizado pelo Egito, ou a Macedônia, sempre. E hoje também, vocês percebem, a faixa de Gaza, tudo aquilo, a guerra onde está, entende? E aí, então, a Amélia diz, o simpático lugarejo não possuía nada de especial, sendo antes uma porta de acesso para a Síria e outras regiões. O seu clima experimentava as mesmas amenidades e vicissitudes de Jerusalém, e o comércio relativamente modesto. Emaús passaria à posteridade, como passou, vimos o texto, graças a um acontecimento de que fora objeto. Que acontecimento é esse? Já vimos. Oi, Silvia, boa noite, linda, tudo bem? Que acontecimento é esse? Foi justamente quando os dois discípulos, Cleofas e outros, discípulos não, pregadores da Boa Nova, vão para Emaús e aparece um forasteiro. E está aqui. Emaús vai passar para a história por causa disso, dessa passagem do mestre. Os dias eram, naquela ocasião, assinalados pela tristeza absoluta e pelas saudades do mestre. Por quê? 3 anos do seu messianato, confortando, curando, acudindo, desobedecia a pessoas obsediadas, ele cuidando. Então, era uma figura inesquecível no momento, por tudo e para tudo, não? E eles viviam um período de extrema tristeza, que era recente a crucificação. Então, os dias eram, naquela época, tristeza, saudade. Cadê? Cadê aquela figura que era o nosso amparo, o nosso porto seguro? Hã? Porque ele veio trazer esperança. E aí, então, a notícia e a constatação da ressurreição do Mestre aguçavam expectativas de reencontro. Por quê? Porque é o seguinte, ele materializou para Maria de Magdala e Maria de Cleofas, muito bem. Ele depois apareceu para todos os discípulos, entende? E chegando lá, disse, a minha paz vos dou. Atravessou. E deu todas as orientações para trabalhar a Boa Nova, para falar o que a gente vai vendo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Explicando. Se você não se ama, você não ama o próximo e muito menos a Deus. E várias colocações. Então, o amor, disse Amélia, e a ternura tem esse condão. Quanto mais perto, maior a necessidade de convivência. Eles queriam o convívio dele, de Jesus. A alma sente sede da presença e se embriaga
na convivência renovadora, procurando não despertar para a realidade do cotidiano. Oi, Roselinda, boa noite. Porque é o seguinte, a realidade do cotidiano naqueles tempos eram difíceis. E hoje também. Famílias desestruturadas por nada. Casais se separando por nada. Filhos rebeldes e ingratos e drogados por nada. Por ausência do Pai, por ausência de Jesus. E nas falas de sexta-feira, que é o Evangelho e o Livro dos Espíritos, a gente tem chance de também colocar o seguinte: nós temos que aceitar as pessoas como elas são, mas isso não quer dizer que não fica no seu interior uma tristeza, porque não está acontecendo as coisas como você gostaria que acontecesse. E tendo a companhia de Jesus, tudo se modifica. Tudo se modifica. E eles começaram a lembrar assim: haviam sido felizes todos os momentos com Jesus. Oi, Joana, boa noite, amor. Todos os momentos com Jesus. Nós estamos no 8º livro. Agora, Jesus ausente, as lembranças alegravam, mas também machucavam os companheiros daquele banquete de luz que se interrompera abruptamente de forma trágica. É a mesma coisa. Nós, Ira, quando perdemos, entre aspas, a nossa mãe, ficamos sem chão. Mas a vida tem que continuar. E é por isso que a família espiritual tem que procurar desfrutar o máximo possível da companhia do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Ah, mas eu tenho, é uma corrida. É, mas a hora que faltar, faltou. Não é? Então, são colocações para nossa reflexão. Tá? Então, todos os momentos com Jesus tinham sido felizes. Multiplicação dos pães, transformação da água em vinho em bodas de Caná, a cura do paralítico de Cafarnaum, do cego de Jericó, a multiplicação dos pães e dos peixes, o sermão da montanha. Veja que bênçãos, não? E agora? Cadê? Crucificado. Muito bem. E então, eles repassavam, todos repassavam as memórias e davam-se conta que não haviam correspondido à expectativa de Jesus, do Rabi, que tanto confiara na sua fragilidade de homem simples e alguns deles bastante ignorantes. Família espiritual amada, eu sei quantas expectativas um pai e uma mãe têm com referência ao futuro dos filhos. E quando você percebe que não ocorreu como você desejava, você vai recordar os momentos felizes em que eles estavam do seu lado, em que você desfrutava um pouco da presença deles, do carinho, entre aspas. Então, a Amélia coloca esse vai e vem para nossa reflexão. E as problemáticas que aparecem em nossas vidas
muitas não fáceis de digerir, nós temos que buscar incontinente Jesus, para não ficar a sós, porque todos têm o seu caminhar. É para refletir, né, Silvia? É para refletir, não? Então, eles viam de memórias de Jesus, muito bem. Não podiam, diz Amélia, imaginar que todas aquelas palavras de advertência eram-lhes direcionadas a fim de que tivesse resistência no momento do testemunho. Quer dizer, quando o desnecessário e o necessário vai acontecer em nossas vidas, não haja a colocação, por que eu não fiz isso, o arrependimento. Agora, já passou. Isto, Amélia ressalta da necessidade nossa de nos unirmos mais, família espiritual, vocês se unirem com os seus familiares, entende? Porque tudo passa. Todos iremos passar. E aqui, Amélia puxa a nossa orelha, não? Então, eles dão, certamente, não somente Judas sofreram a defecção moral de entregá-lo. Não, Judas foi ludibriado pelo sinédrio, gente. Os sacerdotes disseram, não se dão moeda sem entrega, mas ele vai ser só preso, depois ele se solta, ele foi ludibriado, mentiram. E quando aconteceu o inevitável, ele ficou doido, desesperado. E agora? Não tem mais volta. E ele pega as moedas, joga no templo. E essas moedas serviram para comprar um cemitério dos abandonados. Entende? Mas não foi só isso. Ela lembra que Pedro também o negara 3 vezes. Só que depois ele se redimiu e passou a pregar a boa nova. E vai morrer de cabeça para baixo, porque não merecia, ele dizia, morrer de cabeça para cima igual Jesus. Então, olha, são recordações, por quê? Porque não aproveitaram regiamente o período em que estavam com ele, devido à pequenez espiritual. Mas não vai longe. Quando a questão de vários anos eu voltava da industrial e passei pela minha mãe, eu já contei uma vez aqui. Pensa, mãe, fui tirar o meu porta-pó de trabalhar, parará. Quando eu desço na cozinha, um pedreiro falou, você viu, sua mãe não está muito bem. Como? Não, voltei lá. Ela tinha colocado o crochê no braço da cadeira e já tinha partido. Deu um desespero doido. Por que trabalhar tanto feito uma... e não dar a atenção necessária para uma velha? 1000 perdões. E a gente não esquece um fato desse. E se culpa. Para refletir. Oi, Joana Lem, boa noite, linda. Então, eles certamente, não somente Judas sofrera com a partida de Jesus, Pedro também. E o Pedro se envergonhava de ter feito isso, não? E quando Pedro soube que ele voltara, ele voltou, apesar de contente, quase caiu em prostração, imaginando como que ele iria enfrentar o olhar
de Jesus, que era compassivo e misericordioso. Porque passou só uma semana e pouco, ele entra, está todo mundo com medo de Anás, Caifás, dos romanos, e Jesus entra e não critica ninguém. Você me negou, você... Não. Vamos trabalhar. Vamos divulgar a boa nova. Vamos para frente. Não podia parar. Tanto é que atravessou séculos. E aí vem o Consolador prometido, que é o Espiritismo, que dá toda essa abertura para nós, para não sermos sectários. Todas as religiões conduzem ao Pai. Interessa a criatura do bem. O bem, gente. Isso que importa. Mas onde você estiver, é essa fala, não? E aí, então, Pedro, arrependido, entregava-se com frequência ao pranto convulsivo, porque não lhe apagara da mente a fraqueza moral em que ele foi interrogado 3 vezes. Você conhece o Messias? Você conhece? Eu não. Mas você faz parte daqui? Eu não. Mas eu vi. Não, você não viu. Safou-se. Muito bem. E agora, como que faz? Ele está voltando. Ele ia conversar com todos. E fez. Só que ternura e misericórdia. Passou a borracha e vamos para frente. Que bonito. Então, Pedro chorava. Mas como que eu vou enfrentar agora? Então, aí tem uma fala. Viria o amigo visitá-lo? Ele ficaria com os corações temerosos, e quais os rumos que ele daria, a fim de que a boa nova se espalhasse pelo mundo como a claridade do dia? Ele pensava isso. Como que eu vou ficar quando ele chegar? Não? Tudo, diz Amélia, era incerto naqueles momentos, acostumados que estavam com Jesus, em cujo lado tudo era certeza. Com Jesus, eles não tinham medo de nada. Os 3 anos de messianato, beleza, entende? Sem ele. É como, por exemplo, as crianças, os adolescentes, quando tem um pai e uma mãe presente, a segurança que eles têm, entende? Então, como é que fica se desaparecer essa segurança? Aí, tudo era incerto. Assim, um pouco aturdidos, não tinham alternativa senão aguardar os acontecimentos, porque Jesus havia dito que ele voltaria, como ele sabia tudo. E as viagens eram feitas com muita dificuldade naquele período. Eu falo com vocês, hoje a internet é carro, é bicicleta, é moto, é Uber. Naquele tempo, o chinelo gasto ou pés descalços, estradas poeirentas com pedregulho, passando fome, roupa incerta, não tinha troca, mochila. Não tinha. Jesus não tinha uma cama para dormir, a cabeça na pedra. A gente, e pregando a boa nova, e pregando a boa nova, e pregando das belezas que nós estamos vendo aos domingos, para não esmorecer. Porque a nossa caminhada é mais fácil, mas também tem as dificuldades. Claro que tem. Nada acontece por acaso. Às vezes
fazemos escolhas erradas, num momento errado. Então ninguém é vítima, ninguém é coitadinho. São escolhas que fizemos, entende? E aí Amélia continua. Os caminhos daquela época quase dificultavam o acesso às diferentes comunidades, especialmente aquelas destituídas de maior importância. Por quê? Bandoleiros, assaltantes, por toda parte, e se estava numa gruta, você tinha que tomar cuidado, se já não tinha gente lá. E por essa razão, sempre se formavam grupos e caravanas, particularmente quando se deveria atravessar o deserto ou as gargantas das montanhas. Claro, ninguém ia sozinho. Não, sempre em grupos, certo? Mas 2 discípulos, nós já vimos lá no Novo Testamento, no mesmo dia da ressurreição, deveriam viajar a Emaús, que se encontrava, já falei, distante de Jerusalém, uns 8, 10 quilômetros. Entende? Quer dizer, aconteceu a ressurreição, apareceu para Maria de Magdala, apareceu para Maria de Cleofas, Jesus mandou avisar, e 2 discípulos estavam dirigindo-se a Emaús, falou o Testamento. As notícias lhes haviam chegado anunciando o retorno do Mestre. Levaram-nos a dialogar no caminho com entusiasmo sobre as perspectivas do futuro. Quer dizer, estão em 2 conversando. Que tristeza que foi a crucificação, em que ele, jorrando sangue com lágrimas, suor, ainda falou: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. E a recomendação para João Evangelista: filho, eis aí a sua mãe. Olhou para a mãe: mãe, eis aí o seu filho. Recomendando para que João cuidasse de Maria de Nazaré. Então você vai percebendo que Amélia não esquece nenhum detalhe. E eles então sabiam que um dia Jesus iria conversar com eles. E eles saíram da cidade e ganharam a estrada de acesso a caminho de Emaús. Por isso que Emaús é importante na história da humanidade. Estavam entusiasmados. Por quê? Porque havia chegado no grupo dos 2 um estranho que lhes acercara e participava da conversação. E eles pareciam estar cegos para a realidade ante as perspectivas do futuro. Inesperadamente, o desconhecido perguntou para os 2: olha, que palavras são essas que trocais enquanto vocês estão andando? Sem dar-se conta do que estava acontecendo, o nome dele, chamado Cleofas, perguntou: você é o único forasteiro em Jerusalém a ignorar o que se passou nesses dias? Veja, crucificaram um homem maravilhoso, Jesus, o nosso Messias. E você não sabe disso? Que foi? Indagou, por sua vez, o caminhante, o acompanhante. Quase 2 vozes, os 2 responderam num ritmo acelerado. Eles responderam: olha, presta bem atenção.
Presta bem atenção, forasteiro. O que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, como os príncipes e os sacerdotes e os chefes, eles o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Estou contando para você, forasteiro. Nós esperávamos que fosse ele, olha só, quem libertasse Israel. Lembra? Porque eles esperavam o Messias que pegasse nas armas, o Messias que dominasse a situação. Então, os dois estão comentando. Nós esperávamos que fosse ele quem libertasse Israel, e com tudo isso, já lá se vai o terceiro dia da sua crucificação, e verdade é que algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram perturbados, sabe? Porque eles foram ao sepulcro de madrugada e não lhe acharam o corpo. E vieram dizer que ele vivia. Maria de Magdala e a Maria de Cleofas. Então, um dos nossos, disse, os dois juntos, um dos nossos foi ao túmulo e encontrou tudo como as mulheres haviam dito. Mas a ele não viram. O lençol estava dobrado, tudo certinho. Então, a roda tirada da porta de entrada do túmulo. Eles falaram ao mesmo tempo para o forasteiro. E o dia, diz Amélia, esplendia de sol. Havia uma orquestração maravilhosa do ar e a natureza se abria ao encantamento que logo sucederia. Complexas são as soberanas leis de Deus e sábia e a sua justiça, porque Deus é soberanamente bom e justo. Ninguém passa por aquilo que não precisa passar. Estamos estudando avidamente essas colocações. E então, a verdade teria que ser ministrada vagarosamente, lição por lição, a fim de que pudesse absorver e nunca mais abandoná-la. Aí o peregrino, Jesus, então falou com energia e bondade. Ó homens, sem inteligência e lentos de espírito em crer em tudo quanto os profetas anunciaram. Não tinha o Messias que sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E está em Isaías, que o Messias iria nascer num berço pobre, e foi em Belém, na manjedoura, que o Messias iria sofrer demais, só não lhe quebrariam as pernas, e não quebraram. Então, ele está falando, ó homens sem inteligência e lentos de espírito em crer em tudo quanto os profetas anunciaram. Não tinha o Messias que passar por tudo isso? Tinha. Está na lei, não? Bom, e a Amélia diz, ele deu essa fala, e aí os homens espantaram os dois, e abordando com lucidez a magia, os conteúdos das Escrituras, comentou-os referidos ao profeta, desde Moisés e suas mensagens de advertência, despertando-os para a compreensão dos acontecimentos que se apresentaram funestos, porém necessários naquela circunstância. Então,
Eu tenho dito, eu não, Amélia, Jesus conhecia a Torá inteira, que tem mais de 600 e tantos mandamentos. Não sei quando que eu disse, tem a Torá, ela possui, acho que eu anotei aqui, 613 mandamentos. E tem 248 positivos, mas 365 mandamentos negativos, proibitivos, para judiar do povo. É quando Jesus resumiu tudo. Ele conhecia a Torá, mas ele resumiu tudo. Só amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Entende? Então, aí eles continuam questionando como é que esse homem sabe tudo, não? E aí a caminhada chegara ao fim. Os viajantes, os 3, iam adentrar-se à aldeia para buscar uma hospedaria. Quando perceberam que ele se preparava para seguir adiante, Jesus não pensou em ficar forasteiro, ele ia seguir. Oi, Ada, boa noite, linda, boa noite. E então o sol declinava, o ar pesado da tarde cedia lugar à brisa refrescante que soprava dos montes em derredor. Nesse momento, movidos por um sentimento inigualável, os viajantes, os 2, convidaram o forasteiro para ficar com eles ali em Emaús. Fica conosco, Senhor, pois a noite desce e o dia já está quase acabando. Fica conosco. Jesus ficou. Adentrou-se na pousada, à hora da alimentação, quando ia servir o pão, ele o tomou em suas mãos e o abençoou, entregando-lhes algumas nacadas, alguns pedaços. Só então eles abriram os olhos e deram-se conta que aquele que os acompanhara, que os confortara, que os iluminara, era Jesus. Ali estavam as chagas assinalando a crucificação, os mesmos olhos penetrantes, transparentes de beleza, e a doçura na voz, a irradiação de infinita paz. Embora não tivessem-no reconhecido, identificado antes, o coração dos 2 ardia. E o desconhecido dominava-os por todo o caminho. Que companhia, não, gente? Que companhia. É essa companhia que nós, oi Deise, Maria linda, é essa companhia que nós temos que buscar. Porque há momentos de nossa vida que parece que tudo vai desabar. O medo chega, a preocupação, gente. E ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é a luz do mundo. Ele é o sal da terra. Ele é, como diz a Joana, o maior psicoterapeuta da humanidade. O médico. E é por isso que nós estamos sempre insistindo que percamos um pouco de tempo para saber dessas coisas,
para amealhar mais tranquilidade e paz no seu coração, com todas as problemáticas que você vai vivendo, que todas as problemáticas que estão por vir. É difícil. É dificílimo. Se não contarmos, gente, com essa companhia, é difícil. E outra, Bezerra de Menezes, ele fala, o momento, um minuto só. O momento é agora. Não é amanhã, nem depois, nem nada. O momento é agora. E a gente insiste. Por quê? Quem encontra Jesus não é mais o mesmo. Você deixa de ser crítico, você deixa de grandes cobranças, você passa a ter paciência, você vê o outro com uma dose de misericórdia, como fez uma caminhada difícil, entende? Então, aí o Bezerra diz assim, que isso é chegado o momento, e não é mais amanhã, é agora. Agora soa a hora da nossa libertação. O que tiver que ser, será. Mas na companhia dele vai ser mais suportável, vai ser mais fácil. Entende? Isso quem diz é o Bezerra de Menezes. E ele torna a frisar: não posterguemos mais as oportunidades de servir. A gente volta ali. Então você percebe como a doutrina não quer assim, ó, você tem que ir no centro, você tem que ir na igreja, não. Seja uma pessoa do bem. Só. Faça caridade. Começa na sua casa, com os seus familiares, com aquele que repete muito. O velho repete muito. Com as cobranças inevitáveis. Faz o que você pode. Então, aí a Amélia continua. Nesse, os três conversando, movidos por um sentimento, pediu para ficar com ele. Fica conosco, Senhor, pois a noite desce e o dia já está quase acabando. E aí, quando eles perceberam que era Jesus pelas chagas, eles se olharam e começaram a chorar. E embora não houvesse identificado antes, os mesmos olhos penetrantes e transparentes, de beleza e doçura na voz, e vinha aquela irradiação de paz. Não tinham o que falar, nada era necessário. Estava na companhia dele. Quando Jesus desapareceu da frente deles, eles retornaram imediatamente a Jerusalém e abraçaram a causa de divulgar a Boa Nova. Cleófas terminou seus dias em Roma. Ele pregava a Boa Nova no cemitério, tinha locais especiais. Foi quando Joana de Cusa foi pega com seu filho e levada à fogueira. Então, eles assumiram a responsabilidade do trabalho de divulgar a Boa Nova. E nós, espíritas, assumimos a obrigação, mas com amor, de trabalhar essas colocações para quê? Para que acordemos que não estamos sós.
E quem tiver ouvido que ouça, quem tiver olho. Não tem jeito, gente. Para ficar mais tranquilo a caminhada, mais segura, mais em paz, entende? E aí, o Senhor vai embora, e quando os dois chegaram na casa de Simão Pedro, os discípulos estavam reunidos, porque eles estavam com muito medo ainda da problemática da crucificação. E eles contaram tudo e foram tomados de ímpar felicidade, narrando tudo quanto lhes havia acontecido na viagem, informando com segurança. Você vê que Lucas, ele questionou isso muito bem, colocou no Novo Testamento. E a Amélia fortalecendo aqui. E aí eles disseram, sim, o Senhor Jesus apareceu, ficou conosco, voltou. Para quê? Nunca mais nos sintamos a sós. Passado 2000 anos, estamos nós falando dele, precisando urgentemente dele, para poder vencer as vicissitudes. E aí, com isso, a sinfonia da esperança cantava no ar, e a balada dos júbilos sem fim. Por quê? Porque quando você vai ao templo cristão, você penetra e você vai aurir daquela delícia preparada pelos Espíritos em qualquer templo, entende? Por que todo mundo tem paz quando entra num templo cristão? Eu me lembro do Dr. Flávio, o médico que fez os meus partos. Ele levava a mãe dele, Dona Chiquinha, uma benfeitora, todos os dias na igreja católica. Ela sentava num banco sozinha, os passarinhos voando. Ficava 1 hora. O que ela ia fazer? Aurir as energias espirituais necessárias. E ele, espírita convicto, e aí entendia disso. E ainda hoje, a humanidade fica... Não pode. Jesus é um só. Deus é justo e bom. Então, e aí, chegou para todos, embora ausente da presença de Jesus, uma aurora de esperança. É como nós. Nessa noite, a gente tem esperança que amanhã é outro dia, que vai ser bom. Por quê? Porque estamos vendo aqui. Estamos vendo. E se estamos distantes de uma leitura dessa, gente, você levanta amanhã diferente, sem coragem, desânimo. Entende? É o que a gente pensa. E a Amélia termina assim. A era nova se estabelecia, fundando os seus alicerces na ressurreição de Jesus, sem cuja base tudo se reduziria a mitos injustificáveis. E é interessante colocar aqui, não posso esquecer, foi na Amélia também que eu vi, que depois disso, da crucificação e da ressurreição, Herodes mandou, e Pilatos visitou todos os cantos de Jerusalém. Onde estava esse corpo? Onde estava esse corpo? Nunca, nunca, nunca foi encontrado. Reviraram. Então, tem explicação
para tudo. E essa fala de hoje é justamente para o nosso momento de hoje. Os 2 discípulos andando pediram para Jesus ficar aquela noite, mas aí eles perceberam que nunca mais estaria a sós. E nós também não. Nós não estamos sós. Quando o problema é dificílimo, Jesus, o que o Senhor faria no meu lugar? E aí, recomenda o nosso Bezerra de Menezes, maravilhoso, o seguinte, não posso deixar de falar. Paz no coração. Eu preciso, toda a nossa família espiritual precisa. Aí ele diz assim, quando o Evangelho é muito discutido, a sua vivência fica muito tarde. Você tem que praticar o bem, ocupar-se com as coisas do bem. É necessário. Agora, hoje, é o momento exato de nossa rendição. Eu gostaria, claro, que a nossa família espiritual acordasse para isso. Porque, gente, não tem saída. Não tem saída. É esse o caminho, não? E o Bezerra fala, não há mais tempo para elegermos condutas que a doutrina da verdade já nos delineou há mais de um século. Claro, o Consolador. Não tem mentira, não tem senão, não tem depois. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Não tem jeito, a vida continua. E aí ele diz, Jesus espera-nos paciente, misericordiamente. Eu nem tenho nenhum Jesus aqui em casa crucificado, eu gosto dele bonito, curando os outros, tarará. É verdade. Não, só. Então está aqui. Não há mais tempo para elegermos condutas que a doutrina da verdade já mostrou. O Espiritismo é claro. Chico disse, se não tivesse Jesus no Espiritismo, ele não seria espírita. De tanta beleza que é, entende? Aí ele fala, o Bezerra, Jesus espera-nos paciente. Ele não tem pressa, a pressa é nossa. E misericordiamente. A humanidade, que é a nossa família espiritual, por extensão do amor de nosso Pai, necessita de nosso carinho neste momento, não depois. Vai imaginando da sua responsabilidade como esposa, como mãe, como filha, como sogra, como nora. Está aí. A humanidade, nossa família, por extensão do amor do Pai, necessita do nosso carinho agora, não é depois. Depois eu faço. Não tem depois. Não nos permitamos arrepender pelas ações de abnegação e renúncia em favor da iluminação terrestre, em assumindo um compromisso conosco nesse trabalho de luta e transformação, de modo a apressar-lhe o conteúdo vibratório. E eu sempre imagino, quando estamos nessa fala, seu espírito protetor está junto. Pedi e obterei, você está? Não vai estar perto de você um espírito menos esclarecido, não. Ele não quer ouvir isso. Ele não quer ouvir isso. Então, no futuro, cada qual ofereça o que estiver ao seu alcance. E se a sua for a dádiva do tamanho de um grãozinho de mostarda,
com certeza reverdecerá o deserto dos corações humanos. A sua fala, o mínimo que seja com a sua funcionária, vai fluir, vai fluir. Nunca, diz o Bezerra, deixemos de perseverar nos objetivos elevados. Nunca diminuir ninguém. Você não é nada, você é um bêbado, você nunca acha alguma colocação para levantar a criatura. Aqui, Bezerra, o médico dos pobres. E aí, nunca deixemos de perseverar nos objetivos elevados. Por que o espírito tem essa preocupação? E eu vejo aqui em Bitinga, Casa da Sopa, Casa do Caminho, Educandário, agora envolvendo com os idosos. Por quê? Porque os objetivos elevados têm que serem trabalhados. Tem que ser, gente, semear e colher. Tem que ser. É uma dádiva. Como que não vamos ficar felizes com 310 crianças e pensando agora no ensino pré-profissionalizante? Como? Claro! Então, perseverar nos objetivos elevados. Não é só pensar em dinheiro. Vai ficar. E o que vai conosco? O que vão conosco? No perispírito e espírito? Sua semeadura. O que você fez de bem. Não tem jeito. Aí o Bezerra vai terminando. O fruto que não se apresenta hoje surgirá no momento oportuno para a ceifa de luz. Desta forma, alegrai-vos, mesmo dentro dos limites e possibilidades da evolução. Aí ele reforça. O texto não é nunca mais a sós. Ele fala, o Senhor está conosco e marcha à frente. Me emociona, de verdade, me emociona. O Senhor está conosco e marcha à frente. Carinho especial do servidor de sempre, Bezerra. Amores, orar. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o médico, psicoterapeuta, o mestre, benfeitores espirituais tantos, espíritos protetores da nossa família espiritual, de todos, daqueles que irão ouvir e ver depois. Amados, primeiro agradecer. Muito obrigado por tudo que nos tem acontecido. Obrigado pelo dom da vida, vida concedida para a nossa evolução. Obrigado, muito obrigado pela família que formamos. Obrigado pelo lar. Obrigado pelo trabalho, ganha-pão. Muito obrigado pelas pessoas que nos cercam. E nós, muito obrigado por essa família abençoada, a família espiritual. Muito obrigado. Muito obrigado pelas nossas decisões acertadas, lógico, intuídas pelos melhorados. Muito obrigado. Muito obrigado pela capacidade de aprender desses ensinamentos luminíferos para a nossa melhora. Mas, Pai, vem ter conosco. Precisamos muito de Senhor. É hora de pedir.
Pai de infinita misericórdia, Jesus de amor, abençoai a todos que estão conosco, que a saúde se faça no físico, no perispírito, no espírito. Abençoai os seus familiares, meu Pai, Jesus de amor, ilumine o seu lar, coloque, Jesus, uma centelha do seu amor nos corações de todos, para que possamos melhorar, evoluir, progredir espiritualmente. E assim, enquanto oramos, nós pedimos, vocês pedem, porque ele disse, pedi e obtereis. Peça o que você deseja agora. Foque o pensamento. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas dai-nos o pão da alma. E não nos deixeis cair nas malhas da materialidade. Livrai-nos do orgulho, da mágoa, livrai-nos do egoísmo, livrai-nos da vaidade obsessiva, do ódio, da vingança, da inveja. Livrai-nos, Pai. Tudo isso machuca, tudo isso é dor. Livrai-nos porque o Senhor pode. Atende, Pai, atende, Jesus, a cada um que fez o seu pedido. Que assim seja. Graças a Deus. Amados, obrigado pela companhia maravilhosa. Muito obrigado. Obrigado àqueles que não puderam também assistir e vão assistir depois, mas que entendam que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que entendam que nunca mais estamos a sós. Fiquem em paz e podemos falar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Meu beijo, meu abraço, meu carinho. Fiquem com Deus. Agora vou orar com Ele. Agora vou orar com Ele, meu marido.